Olá! Tudo bem? Professor Sérgio Mala no pedaço. E aí, estamos seguindo aquela proposta inicial que éramos falar sobre os vários tipos de reprodução. Se vocês fizerem uma retrospectiva, o Conexão trouxe para vocês os seguintes assuntos. Trouxe a reprodução assexuada e sexuada, trouxe as características reprodutivas que permitiram os animais ganharem o ambiente terrestre. Depois, teve as características que fizeram com que as plantas ganhassem também o ambiente terrestre. E eu prometi a vocês que agora falarei sobre a reprodução humana. Não é verdade? Então, qual é o objetivo dessa aula? Adolescência, o que está acontecendo comigo? Tá? O objetivo é analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. Idade propícia para que vocês tenham um conhecimento científico. Porque a internet, pessoal, é uma faca de dois gumes. A internet, ela faz com que você tenha uma suposição de que aquele assunto está sob o seu comando. E às vezes são informações desencontradas, são opiniões de pessoas leigas e que têm uma determinada cultura e querem passar isso adiante. Você toma aquilo como verdade. Em outras, pior ainda, é quando se apoderam de determinados conhecimentos e querem de alguma forma estimular vocês a pensar igual a ele. Beleza? Então, vamos para a aula? Vamos! Vamos lá! O que é a adolescência? É o período em que ocorrem as mudanças psicológicas que transformam a menina em mulher e o garoto em homem. Olha a menina aqui olhando, cara, como eu estou bonito. Bumbumzão, é. Por quê? Porque há um acúmulo de gordura aqui, há uma modificação. Ela percebe que as pessoas olham mais não como uma criança, mas como uma mulher em formação. E o que é que acontece com a cabeça da pessoa? Muitas coisas. É uma época muito difícil para as pessoas, né? O menino aqui, ó, já está olhando, aparecendo os pelinhos. Cara, vou fazer papo. Pai, me empresta seu barbeador, né? Ó, isso para ele é um luto. Ele está saindo da idade de criança, que tudo podia, e agora está tomando responsabilidades. Aqui, ó, tanto o menino como a menina, se observa o que está acontecendo no corpo dele e começa a introjetar, ou seja, começa a entender que ele está passando por uma mudança e essa mudança é muito rápida, não é? E aí, ó, a menina aqui com a acne aqui, ó, espinha, ai, o que é isso? Meu rosto, mãe, tem uma pereba no meu rosto. Oh, isso aí é uma infecção bacteriana, sim. Mas por que acontece isso? Porque há uma produção hormonal que estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleos. As bactérias vão se acumular nessa região, entra pelo folículo piloso e aí começa a se desenvolver. Então aqui é uma espinha inflamada. É um dos piores problemas que o adolescente tem. Porque o adolescente em si ele não se aceita. As mudanças são tão bruscas, são tão rápidas, que ele está vivendo uma metamorfose. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aí ele diz, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Dá uma olhada. Meu corpo está diferente. O que está acontecendo comigo? Todo adolescente fala assim, gente, o que está acontecendo comigo, mãe? Não, detesto, eu quero morrer. Bom, calma. Sua mãe passou por isso, seu pai passou por isso. Eu passei por isso. O meu amigo Quevedo, esse aí, intérprete de Lira, passou por isso também. Já foi um bebezinho, agora é um homem. Barba, todas as estruturas que acompanharam. Calma, gente. É um período conturbado, mas a gente passa por ele também. Sentir o corpo diferente, entre aspas, é normal. Você está na adolescência, um período em que acontecem mudanças no corpo, nos sentimentos, no humor, no jeito de enxergar a si mesmo e o mundo, enquanto aumenta as atividades e as responsabilidades. Normalmente, o adolescente se nega, o adolescente não se acha bonito. Professor, porque o senhor não conhece um menino da escola, uma menina da escola que bota gel no cabelo e ela vai com as roupas assim, pega a farda e dobra para
ficar sexy e tal. Na maioria das vezes, gente, o nome disso é fuga. Ele tem uma situação para encarar, mas aí prefere maquiar. Ela não caiu a minhaco feia, mas aí daquela maneira ela vai fazendo uma teatralidade. Ela vai, de alguma forma, atuando, não é? A adolescência, gente, é o período de vida que começa aos 10 e vai até os 19 anos. As meninas terminam esse período muito mais cedo, também começam mais cedo. Os meninos começam depois. Puberdade ou adolescência, período que ocorre mudanças biológicas e fisiológicas. Biológica, muda o corpo, o ser vivo. Fisiológica, o funcionamento, né? Você vai ganhando mais músculos, a menina ganha mais gordura, é assim que acontece, devido aos hormônios que vocês vão ver e eu vou falar ainda hoje para vocês. Os meninos, e meninas, acne aparece nos dois, crescimento de pelos na axila, penugem e barba, a voz do menino engrossa, aquela voz assim fica, né? Isso é um hormônio chamado de testosterona, né? Falar logo do menino, né? Crescimento de pelo também na axila, o odor corporal fica assim como se fosse chamam de suvaqueira. Aquilo é ação bacteriana, gente. Aquilo é porque o adolescente, além dele estar produzindo muito, a higiene do adolescente é precária, né? Nós temos também crescimento dos pelos pubianos, crescimento do pênis e do testículo. O menino fica preocupado porque vê coisa na internet, vê umas coisas maiores, vê o dele é muito pequeno. Ai, meu Deus do céu, eu sou aleijado. Ai, mãe, faça uma operação, faça um implante, né? Calma! Você está se transformando, veja o que eu falei, transformando, calma! E aí ele vai crescer e normalmente o menino entra numa puberdade um tempo depois das meninas. Entre volta por 9, 11 anos. Mas tem menino que mais cedo tem isso. Aí os pais têm que prestar atenção. Que esse puberdade, ela está precoce. E ela pode alterar algumas coisas, inclusive sua altura. Você ficar meio travadinho, Por quê? Seus pais são altos e você não cresce, porque você entrou nesse processo muito cedo. Existem tratamentos para isso. Já das meninas, o que é que eu tenho? A acne aparece com força, né? Crescimento de pelos, desenvolvimento das mamas, que a gente chama de telarca. A menina se nega aquilo, ela vê primeiro, ela é louca para ter aquilo que a irmã mais velha tem. Mas aí ela vê aquela pitomba se transformando numa laranja, daqui a pouco tá uma manga, ela, ai mãe, mas pode. Vai não, calma, fica quieta, tá? E também o odor corporal muito forte e a menarca, é a primeira menstruação. Gente, isso a gente chama de luto psicológico. A menina está lá brincando com a boneca, de repente, olha um sangramento. Mãe! Que foi, menina? Me cortei, mãe! A mãe chega lá, caca, minha filha, você foi moça. Hã? O que acontece na tua cabeça? Tu não é mais criança. Tu agora já está em um outro patamar. Mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí a tua mãe, olha filha, isso é uma coisa de mulher, lhe explica direitinho, agora em diante você tem outras responsabilidades. Tu já pensou numa criança que vira essa adolescente, puberty, o que é que acontece? É muita mudança. Os meninos já não têm isso, nós não menstruamos. E aí, estamos em casa, hora do almoço, eita, vai passar os gols do Flamengo, derruba o copo. Aí o pai, a mãe, menino, tenha cuidado, você já é um homem. Aí o pai, que é isso, rapaz, isso é uma criança. Aí o boy, valeu pai, isso é criança mãe, nem posso. Aí um belo dia, você derruba alguma coisa, aí sua mãe fala, menino, aí seu pai, olha, tenha cuidado, rapaz, você já é um homem. Veja que você, se tocou, mas o luto foi menor. O da mulher é com sangue, o da mulher é com evento fisiológico, o seu não. É só psicológico. E aí, essa menina que sofre de um crescimento psicológico muito rápido. Agora, cuidado, para cada cinco meninas que têm puberdade precoce, 6, 7 anos, 8, já começa a aparecer pelos pubianos, mama, uma pirralhinha, parece uma boneca, já com isso tudo. Tem que levar para o médico, gente. É um menino.
Então as moças são mais sensíveis a hormônios, beleza? Transformações biológicas e psicológicas que ocorrem de modo a atingir a fase adulta. Desenvolve sentimentos e interesses. Aqui, ó, masculino, né? Espermatozoide. Inicia-se a produção de espermatozoide e óvulo. Óvulo, espermatozoide. É normal sentir curiosidade, o adolescente é curioso, o que é aquilo, né? Por que isso comigo? Ele fica curioso, né? Ele também vai ter o quê? Desengano de vez em quando. Ai, a vida é assim, né? Qual o sentido da vida, né? E aí também ele vai ter assim conforto de vez em quando, ele se sente protegido, depende muito da família, né? Como rege isso, ele tem sonhos, ele tem projetos, né? E aí ele tem vergonha de muitas coisas. Ei, vem aqui falar, vem aqui no quadro. Eu vou, não, professor. Venha, senhor, bota zero. Pode botar zero, professor. Pode reprovar. Não vou. O que é isso? Vergonha. Típico de adolescente. Depois ele vai ter embaraço por qualquer coisa. Se alguém ri porque ele tropeçou alguma coisa, ele passa o resto do tempo assim, lá embaixo, triste. E aí ele também tem excitação. Gente, nós somos um animal biológico. Então quando ele vê algo que excita, ele fala, meu Deus, o que é isso? E vai acontecer na adolescência, nessa idade que vocês estão passando, poluição noturna. Vocês estarão dormindo e sentirão algo diferente e ejacularão. É a primeira ejaculada do homem, normalmente ocorre por processos naturais dormindo. Chamam de poluição noturna. Muito comum. Vai seguir um tempo e depois desaparece, porque você está agora com o controle sobre o seu corpo. Que alteração surge nas meninas? Aumento de altura e peso, ossos crescem e se alargam, ancas se alargam, mudanças na feição do rosto, voz mais aguda. Aí você diz assim, tá vendo aquela menina que sentava lá, aquela Esmeralda Jurubeba? Rapaz, no 8º ano, ela era um pouquinho feinha. Encontrei ela agora no ensino médio, 2º ano, tá linda! Ah, o professor Mala tinha falado, ó, mudanças na feição. Voz mais aguda, as meninas falam mais assim, né? Bom, aparecem os pelos no pubis, na axila, pubis é essa região, pelos no braço e perna mais escuros, crescimento das mamas, produção de maior suor, crescimento dos órgãos sexuais, alteração no humor mais acentuado. Então, quando a criança não tem os hormônios, ele vai ter um cortezinho onde tem uma vagina e uma uretra por onde ela faz xixi, porém é bem infantil. Quando vem os hormônios, começa a encher de gordura, aí aquilo passa a ser uma vulva. Cuidado, não chame vagina, eu vou mostrar a vocês o que é vagina ainda nessa aula. E nos meninos, aumento de altura e peso, ossos crescem e alargam, nariz e queixo cresce, a cara alonga, cara de cavalo, aumento de massa muscular, cabelo e pele mais oleosa, não é verdade? É verdade ou não é? É verdade. Maior produção de suor, crescimento de pelo no rosto, axila e pubis, pelos no corpo, pernas, peito e braço, né? Voz fica mais grave, assim, crescimento de pênis e testículo, mudança no humor e maior interesse sexual. Tudo que ele vê, ele, eita, fica danado, tenha cuidado. Como é que regula a reprodução masculina? Veja, você tem uma região chamada hipotálamo, que ele produz um hormônio chamado de GnRH, que atua sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula que você tem aqui no cérebro. E essa glândula vai produzir a testosterona. Ele vai produzir os hormônios gonadotróficos. Hormônios que atuam nas gônadas. As nossas gônadas, isso aqui é do menino, é o testículo. Então ele atua aqui nos testículos, o FSH faz ele começar a produzir espermatozoide, um menino com 11 anos, condição normal, já tem espermatozoide, em outras palavras, já podia ser pai, não é? E o LH, que estimula a produção de testosterona, que muda tudo no menino. A voz grossa pela testosterona, a musculatura, os pelos e o comportamento. Normalmente o boy é agressivo. Quando a gente está nesse processo, a gente fica agressivo. A gente fica, qualquer coisa quer resolver na tapa, porque disseram que o homem não chora, homem não apanha e tudo mais. Tudo isso é errado, tá? Homem é apenas um gênero de uma espécie. Apenas isso. Apenas isso.
Aí o aparelho reprodutor masculino, você tem a bexiga, não é reprodutor. Você tem a vesícula seminal, é reprodutor. Você tem a próstata, isso aqui é o retinho do cara, né? Aqui é o testículo com epidídimo, produz espermatozoide aqui, armazena aqui. Quando o espermatozoide sai, ele passa aqui, ó, e vai receber vesícula seminal, próstata e sai por aqui. Professor, e o lugar onde sai o esperma é o mesmo lugar onde sai a urina? É. Nós temos uma uretra para os dois sistemas. Agora, na mulher, é a mesma coisa. O hipotálamo manda um hormônio chamado de GNRH para a hipófise. A hipófise produz os LH e FSH, que atua onde? Nos ovários. A mulher que tem 2 ovários de localização interna. Aqui você está vendo os ovários. Aqui você está vendo a tuba, chamam de trompa de Falópio antigamente. Aqui você está vendo o útero. Ele tem o tamanho de uma pera, mas pode ficar do tamanho de uma melancia numa gravidez. Aqui você tem um orifício interno. Aqui você tem o colo do útero. E aqui você tem a famosa vagina. A vagina é lá dentro, gente. A vagina não é aquele triângulo que tem aqueles alunos que riscam o patrimônio público para brincar com isso. Não, aquilo não é. Aquilo é vulva. É bom saber disso, gente. Regulação da reprodução feminina, FSH e LH, induz a ovulação. Então, nas próximas aulas a gente vai falar de métodos contraceptivos e vai dizer como é que a gente anula esse. O estrógeno e progesterona atuam no útero e o estrógeno vai fazer a voz, a musculatura e gordura da mulher, as mamas e o comportamento. As mulheres são mais chorosas do que o homem, isso é verdade, Mala? É hormônio, hormônio. Não é porque é fraquinha, não. Chorar não é sinônimo de fraqueza, gente. Chorar é sinônimo de sentimento e hormônio. Só isso. Fechando aqui, os órgãos sexuais masculinos, bora lá, uretra, local de saída de sêmen e urina, o pênis, que é um órgão tubular existente no exterior do corpo, tamanho e forma é determinado pelos genes, não tem coisa de internet, de puxar, amarrar um pezinho, ficar esticando. A genética já vai dizer se você vai ter um pênis grande ou pequeno, tá? O testículo, que é a gônada, que produz espermatozoide, e o saco escrotal, que a gente chama de escroto. É uma bolsa de tecido que regula a temperatura do testículo. Se está quente, ele dilata para esfriar. Se está frio, ele contrai para aquecer. Perfeita natureza, né? E aqui os órgãos sexuais femininos, pode ser também chamado de órgãos reprodutores ou genitais. A parte externa é a vulva, não é? Você tem aqui o clitóris, que é como se fosse um pênis invertido. A parte anterior é como se fosse a ponta do pênis e o resto é para dentro, mas é a mesma estrutura biológica, a mesma estrutura, não é? Aí pequeno órgão com muitas terminações nervosas, que é uma zona muito erógena. Apenas a ponta é externa, né? O resto está no interior e é sensível ao tato. Tocou, você sente uma coisa diferente. Aí tem os lábios pequenos que recobrem a entrada da vagina e depois você tem os grandes lábios que recobrem todo o conjunto formando a vulva. Do lado de cá você tem a uretra. Veja, a uretra é separado do canal vaginal. Uretra é para fazer xixi, no homem não. Xixi e reprodução sai tudo por um canto só. Não é um órgão sexual, certo? O orifício vaginal é justamente por aqui que sai a menstruação e aqui tem um ímen, que é a membrana. E essa membrana que está ali na entrada do canal vaginal é uma membrana que, quando se tem relações sexuais, a tendência dela é se romper e fazer uma cauterização que nós chamamos de carúnculas imenais. Mas isso é assunto lá quando vocês estiverem mais adultos, quando vocês iniciarem a vida sexual de vocês. Por enquanto, ficamos por aqui. É ou não é interessante isso, gente? Muito interessante. Então, a Conexão Escolar trouxe mais essa aula para vocês, com o professor Sérgio Mala tentando passar conhecimentos importantes para a nossa formação biológica, psicológica e social.
Um abraço e até a nossa próxima aula.